Shalom Adonai, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o verso 26. Diz assim a Escritura: E disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vou ler mais uma vez os versos primeiros. E disse Deus, façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. O interessante, depois que Deus cria todo o universo, a terra, o mar, as montanhas, as geleiras, e a terra está formada, os animais, ele resolve criar o homem. Ele poderia criar o homem como um serafim, ou como um anjo, como um querubim, mas não. Dentro de todas as suas criaturas, ele quis criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E quando olhamos para nós mesmos, nós vemos a imagem e a semelhança de Deus. E será que Deus só deixou a todos os homens da terra a sua imagem, a sua semelhança? Será que Deus não deixou algo dentro do homem para provar que o homem realmente foi vindo de Deus? Pois bem, ele deixou. Recentemente, alguns cientistas começaram a pesquisar sobre a teoria da evolução. E nessa pesquisa eles chegaram à conclusão que a evolução da Terra e dos animais não podem chegar a um número ou uma matemática correta. E esses cientistas, também matemáticos, eles começaram a calcular a Terra, toda a criação, todo o universo, através de números. Eles chegaram à conclusão a respeito da Terra, que a Terra foi matematicamente calculada e que a evolução não pode jamais chegar a um cálculo preciso como de toda a vida, como de todo o universo. E o Sol, por exemplo. Os matemáticos e cientistas calcularam que o Sol está matematicamente correto no lugar. Não pode o Sol estar nem um pouco mais perto da Terra e nem um pouco mais longe. Ele foi matematicamente calculado por Deus. E esses cientistas também começaram a pesquisar o ser humano e chegaram até o DNA. O que é o DNA? O DNA é algo que todo homem tem em seu corpo. O DNA que projeta algumas coisas para os seus filhos. Por exemplo, do DNA que se constata uma paternidade. Também vem do DNA a semelhança do pai, como orelha, mãos, rosto. Isso tudo vem do DNA da pessoa. A característica do seu rosto, da pessoa e da vida seguinte que irá nascer. Esse DNA proporciona isso. Digamos que o DNA proporciona a imagem e a semelhança do pai que gerou aquela criança. Isso não é interessante? E os matemáticos e cientistas chegaram a 4 números no DNA. E os números são 10,
5 e 6 e 5. Então, é o número 10, 5, 6 e o número 5. E começaram a tentar calcular esses números para chegar a uma conclusão a respeito deles. E tinha ali uma cientista israelense, e ela disse aos cientistas: olha, estão procurando um lugar errado. No mundo antigo os números eram representados por letra. Então foram no hebraico antigo, na língua de Deus, do Velho Testamento, e ver quais esses números as letras representavam. E eles chegaram à letra Yud, Reit, Vav e Reit. Eu fiz um desenho aqui para te explicar melhor. Os números são 10, 5, 6 e 5. A letra em hebraico é Yud, Reit, Vav e Reit. E o que significa essas 4 letras? Significa o nome de Deus. Nós que aprendemos hebraico, nós falamos Adonai ou Hashem. Não falamos a pronúncia correta porque não se fala o nome de Deus. E nem os judeus falam o nome de Deus. Então seria Adonai. E na nossa Bíblia está como Jeová, e a Bíblia americana Yahvé, que é algo errado do nome de Deus. A pronúncia do nome de Deus, ninguém judeu e nem ninguém que aprende hebraico tem a coragem de pronunciar para outras pessoas. Mas o fundamento de hoje é te dizer que no seu DNA tem 4 números que representam Hashem, Adonai, o nome de Deus. Parou para pensar como o texto da Bíblia tem tudo a ver com isso, com esses cientistas falaram? Eles disseram e chegaram à conclusão que só pode ter um matemático que criou, que fez toda a criação e que também criou o DNA e codificou com esses números, que são letras, e codificou com o nome do Criador, Adonai. E você pode olhar para você e olhar para o espelho e dizer: eu tenho a imagem e a semelhança de Deus. Porque no meu ser, o meu DNA tem 4 números que juntos representam o nome de Deus, Adonai. Por isso que esse texto da Bíblia é claro em dizer: façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. E a conclusão dos estudos científicos eles chegaram à conclusão que realmente o matemático que criou toda a vida, que criou todo o universo e também criou o homem, só pode ser Deus. Porque a evolução não pode chegar a uma matemática precisa do que foi feito a vida do ser humano. Amanhã, na hora que você for pentear seu cabelo, escovar os seus dentes e olhar o teu rosto, lembre-se, no teu DNA tem o sangue do Filho de Deus, e no DNA da sua vida está o nome de Deus. Então você não é só a imagem e semelhança de Deus. Você também tem no seu DNA o nome de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.